Qual a importância, e se é importante, contratação de seguro daí para esse transporte e para essa carga eletrônica no geral? Como é que vocês operam aí, Beatriz? Seguro morreu de velho, né? Como diz a frase. Até que enfim não sou eu falando isso. Seguro pra gente é primordial. Teus e Tons. Bom, gente, começamos mais um episódio do Teus e Tons, esse podcast quinzenal aí que visa trazer informações úteis, práticas, acessíveis de comércio exterior, atualidades, tecnologia e por aí vai. Já falando de tecnologia, esse mundo ele está evoluindo constantemente hoje, né? E com isso a gente trouxe alguns dos assuntos importantes para conversar e para, enfim, tentar trazer mais informações sobre essa gama de produtos aí que nos salvaram durante a pandemia, né? Hoje a gente vai conversar sobre importação de produtos eletrônicos. Seja em grande, pequena quantidade, etc., a gente tem que ficar atento, né, sobre essas importações e veio aqui com especialistas para debater esse assunto. Vamos às apresentações. Aqui eu tenho o Silvano. Te apresenta aí, Silvano, por gentileza. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Arlon. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Meu nome é Silvano, eu trabalho na Royal Cargo, sou formado em comércio exterior. Para quem não teve a oportunidade de ouvir o podcast sobre o mercado aéreo, eu completo esse ano 17 anos na área, tenho mais ou menos 10 anos de mercado aéreo e vai ser muito legal esse bate-papo aí com quem entende aí do segmento eletrônico e está aprendendo também com vocês aí. Show de bola! Aqui eu também tenho a Beatriz Pereira. Beatriz, te apresenta, por gentileza. Oi, boa tarde, gente. Boa noite, né? Já estamos entrando aí na 6h30. Já estamos chegando na noite. Já estamos chegando aí já à noite. Bom, meu nome é Beatriz Pereira, né? Eu sou formada em Direito, com especialização em Comércio Exterior e Responsabilidade Civil. E também a parte tributária, que eu estou fazendo minha terceira pós aí, né? Então, a gente entende de tudo um pouco, né? Eu trabalho já há 15 anos com Comércio Exterior, então a gente tem uma experiência boa aí para contar, né? Passei por várias empresas e hoje eu estou nessa parte do ramo de informática. Show de bola, Beatriz. Obrigado. Bom, meu nome é Arlon Pereira, vocês já me conhecem, né? Sou host desse podcast, sócio da Royal Cargo, da Maya Technologies. Toca a vinheta aí e bora pro tema. Daí agora vai tocar algum barulho legal, assim, que a gente nunca sabe qual é, enfim. As definições de transporte de eletrônicos foram atualizadas. Bom, gente, voltando da vinheta, eu queria falar primeiro sobre o crescimento da importação de produtos eletrônicos, aí para dar uma introdução. Na pandemia, devido ao home office ou anywhere office, aí, como algumas empresas estão chamando, as demandas de produtos importados e de produtos eletrônicos aumentaram muito, né? Devido até essa distância e a necessidade da vida tentar continuar como era. Eu peguei uns dados aqui e segundo a ABINE, que é a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, as importações de produtos elétricos e eletrônicos somaram 40 bilhões de dólares no ano de 2021, até o final ali, até dezembro. Isso é 26% acima de 2020 e é 25% acima de 2019, que era antes da pandemia. Então imagina, nós crescemos aí 25% na quantidade de importação de produtos elétricos e eletrônicos nessa pandemia. É bastante coisa, né? Dentro dessas importações aí, a gente sabe que tem segurança no transporte como um dos principais pilares. E aí a gente percebeu que essas importações vêm muito pelo modal aéreo. Por isso que a gente trouxe o Silvano aí como especialista para a gente debater nessa área. Não quer dizer que não vem no marítimo, mas tem algumas especificações que venham no aéreo. Bom, eu acho que depois dessa introduçãozinha assim, a gente já pode começar com a primeira pergunta, que é bem clássica, eu acho, para quem quer começar a discutir sobre esse assunto, que é quando que vale a pena importar os eletrônicos, ao invés de repente, comprar aqui no mercado nacional. Vocês conseguem me ajudar? Bom, então vou começar um pouquinho lembrar um pouquinho da pandemia, né, que a gente está vendo nesse período. Então, esse período foi de um crescimento enorme mesmo para a área de informática, eletrônicos, né? Se você parar para pensar, o brasileiro que tinha apenas um computador, às vezes, dentro da sua casa,
ele se viu dentro da sua família, tendo que o filho estudar, a mãe trabalhar, o pai trabalhar, todo mundo trabalhar dentro de casa, então um computador não era o suficiente. Então, por isso, teve esse aumento dentro da parte de informática e eletrônicos, né? Então, assim, a pessoa que tinha apenas um computador passou a ter 3, 4 computadores dentro de casa, passou a ter impressora, produtos que não existiam, às vezes, dentro da sua própria casa. Então, com a pandemia, houve essa necessidade de você ter outros produtos dentro da sua casa para atender o home office, né? Então, assim, a pandemia veio para acelerar essa parte tecnológica, essa parte dos eletrônicos, essa parte da informática. Então, assim, muitas pessoas dentro de casa começaram a mexer na sua casa e fazer obra, e aí eu coloco uma câmera de segurança, eu coloco um outro produto eletrônico dentro de casa. Então, assim, são vários produtos que vieram para facilitar a nossa vida, né? E com a pandemia acabou acelerando. Você acabou adquirindo produtos que não estavam dentro da sua expectativa de compra a curto prazo, né? Era uma compra a longo prazo. Então, assim, hoje acelerou, a pandemia acelerou. Então, hoje em dia está todo mundo conectado, né? O mundo hoje em dia é virtual. Tanto é que eu estou aqui fazendo uma reunião com você e isso aqui a gente não se imaginava há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, a gente pegava um avião e ia lá para uma reunião presencial. E isso, hoje em dia, é muito bom. Então, se você tem acesso a uma reunião virtual através de um computador, um monitor, um mouse, um teclado, né? Então, assim, isso acelerou muito. Isso foi muito bom para dentro desse mercado de eletrônicos e informática e segurança, né? Que é um dos ramos que a gente tem dentro do nosso grupo All Nations, né? Uhum. Até engraçado, Beatriz, que assim, não foi a necessidade dos eletrônicos até trouxeram outros produtos, né? Eu acabei de reparar que você está sentado numa cadeira meio gamer aí. Tipo assim, eu imagino o quanto de cadeiras não foi vendido, né? Porque Nossa, também. antes era assim, eu tenho meu computador em casa, bom, eu usava ali na mesa da sala, com a cadeira da sala, normal, eu, sei lá, tava no quarto, deitado na cama, com o computador no colo, e aí quando a gente vai trabalhar dentro de casa, aquela cadeira já não serve mais, Já o não serve colo já não mais. serve mais, aí Isso. já começa a vir até Exatamente, você não outros... consegue mais ficar as 8 horas diárias ali desconfortável, você tem que estar numa área confortável, né? Você tem que estar numa estrutura, acabou você tendo uma estrutura dentro de casa, se a tua casa tinha apenas um escritório, ele passou a ter 2, 3, e começou a aumentar esse consumo desses produtos, né? Inclusive cadeira também foi se você entrar dentro até dos próprios e-commerce, é cadeira vendendo de tudo quanto é tipo, né? Então, isso acelerou também esse consumo. Que engraçado, né? Eu acho que o comportamento mudou bastante aí no meio do caminho por causa dessa transição aí pré-Covid e pós-Covid. Eu acho que Silvano, essa transição um dia aconteceria, mas não assim tão rápido. Foi uma coisa que foi obrigatória acontecer. Então, era uma coisa que a gente visualizava no futuro, um home office, mas hoje em dia a gente viu que teve que ser às pressas, né? Então, assim, a gente viu que por exemplo, tem reunião que você cai no meio da reunião, você cai porque a internet paralisou. Então, assim, o consumo também de tudo aumentou, né? é isso aí. Silvano, para ti, Silvano, quando é que vale importar esses produtos eletrônicos aí? Você chegou a tirar uma conclusão disso? Olha, Arlon, eu acredito que a pergunta não é se vale, a pergunta é: esse comportamento nosso vai nos impedir de continuar nessa crescente de consumo? Eu acredito que eu vejo isso dessa forma, porque virou uma necessidade muito grande. A gente vê o segmento da Beatriz, que é um segmento mais eletrônico voltado à informática, mas também a gente vê também, por exemplo, comportamentos de compra de produtos como videogames, telefones, todos esses acessórios que vão ser necessários. Também, como a Beatriz bem comentou, a necessidade que a gente vivenciou durante a pandemia e vai virar também vai virar a nova realidade, que a gente vai estar mais em casa, vai estar com mais aparelhos eletrônicos. Também a gente vê um movimento, se eu não me engano, governamental para ajudar também a cair algumas barreiras tributárias. Eu vejo aí, por exemplo, o crescimento acentuado das placas solares, que tem movimentado imensamente empresas da região, inclusive, tem trazido isso no modal aéreo com muito volume de carga. Então, tem várias frentes que estão aumentando o consumo, e cada vez mais vai valer a pena, porque agora a gente vê cada vez mais facilidade, a gente vê o Brasil
também adentrando uma facilidade do e-commerce, cada vez mais a gente está se aculturando no e-commerce, como a gente havia, por exemplo, o eBay nos Estados Unidos, que já sempre foi muito forte, e outras plataformas de compra. Hoje o nosso Mercado Livre deixou de ser algo inseguro, que acredito que 10, 15 anos atrás, muitas pessoas tinham o receio de comprar pelo Mercado Livre. Hoje o Mercado Livre está com carro próprio, está com avião próprio, ele tá parando na sua casa. Então, acredito que vai estar sempre, o nosso comportamento vai estar sempre valendo a pena consumir esses produtos, porque a gente também está com aquela necessidade de troca, de substituição. Os produtos, a gente está tendo um pouco mais aquela cultura americana. A gente vê, por exemplo, do iPhone, aquela troca, chega no modelo novo, a gente já precisa trocar, é um produto que estava novo na nossa mão, mas a gente está sendo induzido a comportamentos, né? Tem benefício e malefício, né, Silvano? Tipo, acelerou bastante a pandemia, a gente conseguiu ir para o mundo digital. Também, né? Exatamente. Acho que a gente ficou ansioso, né? Eu acho que ansioso, assim, meu Deus, qual é a novidade que eu não tenho ainda e que eu tenho que comprar? Aquela cadeira nova que chegou, aquela webcam nova, aquele celular, enfim. Eu acho que trouxe mesmo essa mudança. Essa pergunta que você fez, né, Arlon, sobre quando vale a pena importar, a gente tem que se atentar que muitos produtos não são fabricados no Brasil, né? Uhum. Então, assim, tem produto que não tem fabricação no Brasil. Então, realmente, tem produto que ele é importado. Então, quando vale a pena importar? Quando realmente não tem a fabricação nacional. Então, a gente recorre a produtos importados. A gente sabe que o Brasil ele não é um potencial, uma indústria, né, de produtos eletrônicos, né? Então, muitos produtos vêm importados porque realmente não tem fabricação nacional. Então, essa é a grande diferença. Uhum. Quando vale a pena importar? Quando realmente o produto aqui não atende nossas expectativas, né? No Brasil, quando é fabricado nacionalmente, e quando a gente tem uma tecnologia lá fora muito maior do que a tecnologia aqui do Brasil. Então, esse é um pouco da resposta que a gente tem para te dar. E o brasileiro até, ele tem, acho que, demandado muito, assim. Eu li algumas estimativas, por cima. Eu não sei se estão certas ou não, mas eu vou passar essa informação para depois até buscar. Eu li que o Brasil ele é o segundo país que mais usa o WhatsApp, eu acho, ou o Facebook, então ele depende extremamente desse tipo de conectividade. Ele é o segundo país que mais joga jogo online no mundo. Então, assim... Isso também acelerou. Isso também acelerou a importação de produtos, né? Porque, assim, o mercado gamer, as pessoas estavam em casa, né? Então, assim, o mercado gamer ganhou muitos adeptos, né? Justamente dos jovens, né? Uhum. E, assim, o e-commerce também que o Silvano falou. Hoje em dia, até o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe tá fazendo compra no e-commerce. Quando você vê, tá lá em casa, eles no celular, né? Fazendo a comprinha ali pelo Mercado Livre ou qualquer outro... e-commerce, né? Chegam a se empolgar tanto que cai naqueles golpes de WhatsApp, né? Espírito pedindo dinheiro emprestado. Né? Mas é isso, Silvano. E vai fazendo uma ponta desse mercado game, né? Esse mercado específico, a gente vê, digamos, celebridades. Eu vou citar aí, por exemplo, o Alok, que é do mundo de fonográfico, produção musical, ele é DJ também. O Neymar, o jogador de futebol. Então, eles são influenciadores também que trazem outros também, youtubers famosos, eles têm trazido também esse mundo do gamer também cada vez mais próximo. Hoje em dia a gente, até, por exemplo, o mercado feminino, né, ele também está muito forte, porque há muito tempo atrás o videogame ele era majoritariamente jogado mais pelo público masculino. Então a gente vê muito movimento até feminino consumindo esse tipo de produto e segmento. Entendi. Exatamente. Show de bola. Gente, entrando já nesse mundo da importação, assim, quais são os procedimentos básicos, assim, para começar a importar? Beatriz, tu que, mexe com isso diariamente, assim, além do básico, assim, que é ter um radar, encontrar um fornecedor, assim, o que mais na parte específica para importar eletrônico que a gente pode comentar? Então, é muito importante estudar o NCM, né, para ver se aquele produto se enquadra dentro daquele NCM, para não ter uma importação e acabar parando numa barreira aduaneira ou numa reclassificação. Então, é importante ter a classificação do NCM do produto certinho, correto, né, que nem sempre dentro de uma classificação fiscal você consegue enquadrar aquele produto. Às vezes a gente tem um NCM como outros,
Então, outros é uma coisa muito abrangente. Então, assim, é importante analisar o NCM para ver se ele se encaixa dentro daquele produto e também é importante verificar se ele tem algum órgão que regula o produto aqui no Brasil. Por exemplo, nós temos produtos regulados pela Anatel, produtos que precisam do Inmetro, licença do Inmetro, registro do Inmetro. Então, assim, existem várias peculiaridades, né, dentro de um produto eletrônico, né, para atender o consumidor, que é final, né, que ele acaba sendo uma parte vulnerável, né, então ele precisa dessa proteção dos órgãos do Brasil, né, órgãos reguladores, como eu falei, como Inmetro, Anatel e tudo mais. Então, assim, você precisa verificar fazer um estudo prévio daquele produto que você quer importar, para verificar exatamente isso, a classificação se encaixa e quais são os órgãos reguladores, se existe alguma licença, né, do produto para aqui no Brasil, para poder comercializar aqui no Brasil. Então, esses são 2 fatores muito importantes. Show. Silvano, tens alguma sugestão aí de procedimento? Bem, como a minha área é mais transporte e logística, é muito importante, principalmente, se atentar aos tipos de baterias, principalmente, que é um fator de grande importância no mercado aéreo. A gente já viu, por vezes, e vários anos ocorreram problemas, principalmente incidentes com companhias aéreas, então é muito importante que isso seja observado, que principalmente o exportador tenha todas as certificações que possibilitem a probidade e também como se chama o Shipper Declaration, alegando tudo que está sendo embarcado. Esse é um dos fatores mais importantes, além de, claro, ter um parceiro de confiança, porque o mercado eletrônico ele é um mercado muito rápido, ele é um mercado que ele demanda, como a gente já falou, o consumo muitas vezes está atrelado a um prazo, então ter um planejamento também com um parceiro que entenda do transporte aéreo que vai ser demandado para trazer as demandas vai ser muito importante para que o produto chegue no momento adequado e no serviço que vá dar um pouco mais de garantia desse produto chegar realmente também com menor índice de avarias, porque tem companhias que também podem apresentar algum histórico. Uhum. Show de Exatamente. bola. Ano passado nós tivemos na China, né, uma explosão de uma mercadoria, quando estava entrando no avião, ela explodiu o avião cargueiro lá na China. Então, ano passado a gente teve um problema desse. Não foi com a nossa empresa, mas teve um problema que a gente ficou sabendo aí para o aeroporto, né? Então, assim, atrasa a nossa importação, né? Verdade. Então, assim, gente, nós já tivemos, já vi histórico justamente esse problema por conta da bateria, do lítio, né? Da bateria. Uhum. Então, Que hoje assim, se tornou um problema sério aí para o transporte internacional, né? Exatamente. A gente, até uma das bandeiras que a gente levanta aqui no Teus e Tons é a parte de sempre consultar e ser assessorado por um especialista, né? Seja ele próprio dentro da sua empresa ou seja um terceirizado. A gente acha que no comércio exterior, qualquer erro, qualquer margem para interpretação é gerado uma multa, é gerado um atraso. Ele realmente traz um custo não só financeiro, mas muito alto aí para sua operação, etc, né? Então acho que vale a pena sempre consulte os especialistas. Você está ouvindo 2 aqui dando dicas, sempre busca, né, essas informações para não começar da forma errada aí, porque pode ser custoso de tempo e dinheiro aí. Exatamente, no Comex, né, a gente bota Comex, não tem achismo, né, não dá para você ter um achismo, eu acho que é isso, você nem sai do papel, é até melhor nem sair do papel. É verdade, meu. A gente já viu assim, eu devo ter uns 16 anos, acho, 17 anos aí nessa área. Eu posso dizer assim, eu já vi cada coisa, meu. Cada aventureiro tentando fazer alguma coisa que achando. Eu acho que isso aí dá um livro. E o pior, a gente tem que fazer um livro assim, das aventuras do Comex. Até podia ser, eu acho que se junta todo mundo que participou do Teus e Tons e traz uma história a cada um, a gente faz um livro desse. Tem até uma boa ideia, Beatriz, pra ver o que vai dar, porque realmente tem muita história aí de só quem opera comércio exterior, eu acho que sabe, né, como é esse mundo, assim. Às vezes a gente tenta contar para uma pessoa que não opera comércio exterior e diz o que acontece, a pessoa não acredita, ela acha que a gente tá brincando, assim, não, para, isso aí não, errar, dá multa, sempre atrasa, tá. Cara, tá brincando. Mas na verdade, olha, eu acho que 99,9% dos casos é assim, né? Então, acho que tem bastante história para contar. Bom, desses procedimentos de importação aí que a gente comentou, órgãos anuentes,
cuidar com a NCM, analisar e ser bem assessorado aí por um agente, né? Enfim, entendendo que tipo de produto você está trazendo na parte de transportes e tal. Eu ainda sugiro uma coisa a mais que eu acho que é de extrema importância, assim. Cuide com o tipo de marca, né, que você está trazendo dos seus produtos eletrônicos, né? Até onde eu tenho de informação, existem marcas conhecidas no mercado que você não pode importar sem ter a autorização da própria marca, da licença, etc, certo? Acho que é isso, né, Exatamente. Beatriz? Então, Exatamente. assim, Existem contratos, né, de comercialização. Então, assim, não é uma importação, tem todo o seu critério, né? Você não não dá para pode você chegar chegar e achar que e tem usar a iPhone marca barato aí nos e Estados usar a Unidos e... marca de terceiros, né? Porque existem os royalties e tudo mais. Então, assim, Claro. existe todo esse cuidado também. Então eu alerto isso porque às vezes, assim, para quem vem e tá começando, pensa, meu, eu vou pegar lá, sei lá, um container, vou encher de iPhone, vou trazer pro Brasil e vou vender aqui, porque lá é mais barato e tal. Não é bem assim, sabe? Tem marcas e marcas, tem licenças e até, acho que, permissões para você comercializar ou não um determinado produto em determinado lugar, né? Tomem bastante cuidado com isso, porque para eletrônicos é extremamente visada essa área. Voltando aí para o assunto dessa importação, tem algum benefício fiscal aí que incentiva essa importação de produto eletrônico, tecnológico? É por... Como é que funciona isso? Bom, então, existe sim, né, o benefício fiscal, né? Na realidade, é um benefício a nível do governo federal. E aí, como eu falei para você, quando você faz uma importação, você tem que fazer um planejamento. Então, você viu aquela NCM, você consulta se aquela NCM se ela é BIT ou BK. O BIT é bens de informática e telecomunicações, ou BK, que é bens de capital, né? Então, o que ele viabiliza um aumento de incentivos, né, desses produtos no Brasil, que não possuem produção equivalente aqui, né? Então, possibilita o aumento de inovação por parte de empresas de diversos segmentos da economia, né, para aumentar a tecnologia no Brasil, né? Isso aí tem reflexo na produtividade, competitividade do setor produtivo, né? Multiplica renda, emprego e tudo mais. Então, quando você faz um pedido na realidade, isso é um pedido de ex-tarifário para produtos que possuem, para produtos que a NCM seja BIT ou BK. E aí você faz um pedido de ex-tarifário, o governo te autoriza, né? Defere o seu pleito, tudo isso dentro não é simplesmente, fiz o pedido. Não, fiz o pedido. Não é mandar um WhatsApp, né? Faz análise e tudo mais, o governo vai analisar, ver se realmente aquele produto se encaixa, e aí tem uma contestação, a empresa, se tiver uma indústria nacional que fabrica aquele produto, ele faz uma contestação do seu pleito e diz, olha, eu fabrico ou não fabrico, a tecnologia é essa ou é aquela outra. Aí faz um comparativo, se realmente não tiver o produto fabricado no Brasil, você é beneficiado com o ex-tarifário, né? E aí a redução do seu I vai para zero, né? Então, assim, é um ótimo benefício, né? E aí, claro, só de reduzir o I, né? O I a gente sabe que é custo na importação, vira custo, não tem nenhum outro imposto que seja acumulativo e tudo mais, ele é um custo mesmo na importação. Então, se você reduz um I de 15 para zero, você tem um ganho enorme, né? Dentro dessa importação. Então, esse até é legal, um dos benefícios. Legal tu ter comentado sobre ex-tarifário, porque a gente quer chegar lá e gravar também um episódio sobre isso, porque muita gente que opera comércio exterior... Pode me chamar que eu sou especialista. Tu também é especialista? Silvano, acertamos, Silvano. Trouxemos a Beatriz, ela sabe. Em off, eu derrubo um monte de indústria. Ainda bem, Arlon, que toda essa parte burocrática, desembaraço, consultoria, cara, tudo isso aí vai ficar na mão da Beatriz, porque na mão da Beatriz, cara. A minha parte olha, eu tenho muita experiência. Assim, eu já rodei. Na realidade, a Omnichos foi minha primeira casa. Então, aqui a gente aprendeu tudo. Eu aprendi de Syscomex, eu aprendi a ser despachante aduaneiro. E nisso eu entrei como estagiária aqui de Direito e amei a área de comércio exterior. Então, eu me especializei nessa área. Só que eu rodei por outras empresas, fui em multinacionais de químico, do ramo químico, ramo petroquímico, já trouxe planta industrial, então assim, já importei alimentos, já fui em ramo de alimentos, já fui em ramo de a granel, né? Então assim, tem uma experiência muito legal, assim, tem história. Vamos deixar um capítulo. Mas eu tenho história. Vou deixar um capítulo do livro do Teus e Tons, então, para tu contar as tuas, porque aí tem coisa aí, tem bastante informação de áreas divergentes. Mas é bem legal, assim, a gente aprende muita coisa, né? Então, assim, tem vários benefícios
Eu falei do ex-tarifário porque é o que se aplica hoje nos produtos que a gente importa. Mas existe Legal. drawback também, para quem importa e depois faz a exportação de um produto. Eu importei aqui um produto e depois eu exportei ele. Então, existe também a questão do drawback, é um benefício também tributário, né? Que legal. Então, assim, hoje a gente não utiliza, mas em certos produtos tem empresas que importam produtos e peças, BIT, BK, bens de informática, e depois ela produz aqui dentro o produto e exporta, né? Então, ela tem esse benefício também. Show. Até uma das perguntas que fica para mim é assim, e a parte do ICMS, dos benefícios dos estados, entra também nessa parte de eletrônicos, assim como Santa Catarina, Espírito Santo, Sim. cada estado tem seu benefício, né, em relação a isso? Assim, como o ICMS é um imposto estadual, então cada estado tem o seu regulamento. Então, cada estado tem o seu benefício. Santa Catarina tem os benefícios de tratamento tributário diferenciado, Espírito Santo tem 2 benefícios, que é o Compete, Rio de Janeiro tem os benefícios do Rio Log, do Rio Importa Mais. Então, assim, se você for fazer uma importação para cada estado, você tem que estudar a sua legislação estadual, que é o ICMS, para ver se vale a pena importar por aquele estado ou não. Mas aí entra também, né? Não tem nada contra essa parte, porque tem alguns benefícios que, por exemplo, para determinado produto este benefício de ICMS por exemplo, não produto entra. PPB, processo produtivo básico, né? Tem produtos que entram como PPB, que é uma parte tributária. Então, em alguns estados, ele tem algum tipo de benefício de isenção ou de exoneração de ICMS na entrada da importação. Mas aí é uma questão de estratégica da empresa, né? Estudar o caso para saber se vale a pena importar por aquele estado ou não. Ô Silvano, dentro desses benefícios aí, tem uma dúvida que fica muito para o pessoal, que é, por exemplo, eu estou usando um benefício por Santa Catarina, vamos dizer que eu vou usar o benefício de tratamento tributário diferenciado daqui, e aí mas o meu voo, por exemplo, que está vindo de Xangai para cá, ele acaba parando em Guarulhos e vem daí de São Paulo para cá via caminhão. Como é que funciona isso? Isso atrapalha? Normalmente as cargas entram assim? Como é que está nessa parte, por favor? A questão do transporte, qualquer tipo de, não somente eletrônico, mas qualquer tipo de mercadoria que é importada, que adentra os aeroportos de Santa Catarina, ele majoritariamente ele adentra através de Guarulhos ou Viracopos. Não há perca de benefício nenhum com esse tipo de operação. A Curitiba ele tem uma peculiaridade que a carga ela precisa ser liberada no aeroporto. Ela precisa ter um master manifestado no aeroporto de Curitiba. Então, existem alguns entendimentos de que Curitiba precisa ser voo direto, mas também alguns fiscais interpretam que se você trazer qualquer mercadoria via aérea através de TC2, ou seja, você pode fazer uma conexão no Brasil, seja ela aérea ou rodoviária, mas que esse master tenha como destino final Curitiba, o benefício também é mantido, porque você só teve um aeroporto de passagem. Até porque muitas vezes existem embargos, existem restrições para o voo que ele impede, até porque Curitiba também não tem uma frequência tão grande como Guarulhos e Viracopos. Então, os serviços, que a maioria são via Estados Unidos, então muitas vezes eles estão congestionados e a mercadoria acaba não podendo ser importada. Por isso que existe o entendimento que o TC2 ele também é válido para não se perder o benefício. É legal citar que os estados que dão esses benefícios, eles mantêm mesmo descarregando em outro estado pelo fato de que a gente não tem voos aéreos frequentes para todos os aeroportos no Brasil, né? Enfim, assim, internacionais, digo, né? Por exemplo, para Navegantes aqui, que é um dos aeroportos de Santa Catarina, não tem voo internacional frequente o suficiente para ter uma restrição e dizer o benefício só funciona se a carga chegar e descarregar diretamente no aeroporto de Navegantes, né? Então, os voos pelos aeroportos principalmente de Santa Catarina, eles não comportam, na verdade, as próprias companhias aéreas elas não, porque todo voo que vem que ele é internacional, ele tem ele tem a prioridade do passageiro e alguma carga courier, alguma carga da companhia que seja express dentro daquele serviço que eles têm diferenciado. E são todos os aeroportos que são operados com aviões pequenos, digamos, tirando Florianópolis que é operado em alguns casos específicos e no voo regular de Miami que traz o cargueiro. Mas fora isso, 98% é operado tudo com aviões pequenos, então muitas vezes uma carga de 2 ou 3 toneladas ele já
toma toda a alocação do avião, que é em torno de 2 toneladas de payload. Por exemplo, esse avião que a gente vai até São Paulo, até Porto Alegre, até Campinas. Entendi. Exatamente. Existe também algumas brechas na lei, né? Alguns estados colocam que o desembaraço tem que ser feito, né, dentro do estado, e outras colocam que a mercadoria entre pelos portos e aeroportos. Então, existe essa diferenciação dentro dos benefícios de ICMS de cada estado. Então, é necessário que que o importador faça o planejamento olhando exatamente para a lei, para saber o que a lei do ICMS ela te diz, né? O que ela te permite. Show. Até eu tenho uma pergunta, Beatriz, eu não sei, não está aqui na nossa pauta, mas eu vou fazer essa pergunta por curiosidade. É assim, ó, dependendo do destino da mercadoria, por exemplo, se a mercadoria ela vem já pronta, ou se ela vai ser montada no Brasil, se o destino dela é e-commerce, ou é venda para distribuidor, ou enfim, para cliente final, há alguma alteração quando tem alguma dessas situações nos impostos, por exemplo, de importação, de entrada, ou alguma coisa nesse sentido? Ou só tem alterações na parte de impostos daí, depois da entrada até a venda, assim, da mercadoria? Não, tem alteração sim de impostos, né? Quando você importa produtos que têm ex-tarifário, né? Ele tem uma alteração tem uma redução no ICMS, quando você vende para fora do estado. Existe legal. a resolução do Senado que te permite essa redução. Legal. E para essas importações, a gente passa por muita barreira comercial, assim, entre nós e os outros países para importar algum tipo de eletrônico? Acontece alguma dessas coisas? Acredito eu, né, que grande parte das importações de eletrônicos tudo vem da China e Estados Unidos, né, que são os grandes fabricantes, né, então assim, segundo a gente não tem... Segundo as estatísticas, sim. Segundo as estatísticas de relatório da Receita Federal, né, então a gente realmente, todas as importações basicamente vêm da China, Taiwan, né, Estados Unidos, então nós não temos barreiras nem tarifárias nem não tarifárias, né, então assim, não temos... Para os produtos eletrônicos, né, pelo menos do meu conhecimento, dentro do rol dos produtos que a gente importa, a gente não tem nenhuma barreira tarifária. Show de bola. Você chegou nessa mesma conclusão, Silvano? Chego também, e foi bem, como bem colocado pela Beatriz, a gente não tem, digamos, uma capacidade industrial que faça com que a gente produza a maioria dos eletrônicos que nós consumimos. Acredito ainda que teremos que percorrer um longo caminho, né? A gente vai precisar, principalmente, como a gente até havia comentado no podcast anterior, modernizar muita nossa estrutura também de porto e aeroporto para a entrada dos insumos, para que a gente possa também começar a construir. Até lá, a gente vai precisar ter uma política realmente de facilitar a entrada, até porque, como a gente também começou esse podcast conversando, o consumo está cada vez maior, e com as pessoas cada vez mais de forma mais doméstica, a gente vai estar consumindo cada vez mais e vai ter essa necessidade de ter celeridade nos procedimentos. Show. Até tem uma curiosidade aqui, no mesmo lugar onde eu busquei aqueles dados da importação, né, do crescimento da importação para 40 bilhões no ano de 2021, nós temos dados de exportação também. A gente tem, e é curioso aqui, a gente exportou 5,75 bilhões de dólares em 2021 de produtos elétricos e eletrônicos. Até foi 28% acima do registrado em 2020. Talvez esteja rolando aí bastante drawback, ou enfim, algumas das indústrias tenham pego, né? Na verdade, é 5 bilhões contra 40 bi de importação, né? Então ainda é bem disparelho, né? A gente está falando aí de bastante diferença, mas é legal, assim, até o comparativo da exportação com 2019, né? 2021 para 2019, cresceu só 2%. Então não foi muito aí o crescimento da exportação versus 25% aí da importação, que é bastante coisa. Nessa parte das barreiras, assim como a Beatriz comenta, como nós não temos muitas restrições com os Estados Unidos e com a China, ou vamos chamar aí o Sudeste Asiático, que é da onde vem bastante coisa, realmente eu também não encontrei nenhuma barreira até então. Se alguém, um ouvinte aí encontrar, por favor, comenta aí nas nossas redes sociais para a gente saber e discutir sobre o assunto. E na parte de desembaraço, gente, que eu estou tentando fazer um passo a passo, assim, né? Tentando fazer o nosso ouvinte conectar todas as informações desde o que ele tem que começar até o final. Desembaraço aduaneiro. Tem particularidades, alguma coisa diferente de um processo habitual de desembaraço porque é um eletrônico? Não, existe sim. Alguns produtos precisam de LI, né? Então, assim, quando a gente fala de eletrônico, a gente
tem um monte de produtos eletrônicos, né? Se você parar para pensar, olha ao seu redor, ao meu redor tem um monte de eletrônicos, né? Então, assim, existem produtos que precisam, como eu comentei lá em cima, existe produto que precisa de Inmetro, né? Existe produto que precisa de Anatel. Então, assim, são licenças de importação, né? O Inmetro você tem a licença de importação e a Anatel você tem o certificado de homologação para dizer que aquele produto ali ele está certificado pela Anatel, porque existe um regulamento da Anatel, né, que nós temos que seguir. Tem produtos que podem, como se diz, afetam até a segurança nacional, por exemplo, produtos de rede, de informática e tudo mais, né, internet, de dados. Então, assim, produtos têm que estar certificados pela Anatel, né? Por exemplo, desculpa te interromper, mas eu estou vendo uma confusão acontecer nos Estados Unidos, porque eles estão lançando o 5G lá, e as companhias aéreas usam a mesma frequência e onda do 5G. Exatamente. E vai atrapalhar os voos e o controle de voo, exatamente. Né? A gente às vezes não passa pela nossa cabeça, mas exatamente, às vezes, por exemplo, quando a gente entra no avião, eles pedem para você desligar ou colocar no modo avião, justamente porque a frequência ali do teu celular, se você mexer em alguma coisa, ele atrapalha a questão toda da aviação. Né? Então, assim, é exatamente esse tipo de cuidado que os órgãos do Brasil, né, os órgãos reguladores, como a Anatel, Inmetro, até a própria Anvisa, né, assim, não tenho te dizer se tem algum produto da Anvisa ou não, mas acredito que tenha também, né? Existem produtos que levam produtos químicos dentro da sua composição. Com certeza. Então, assim, acredito que também possa ter, eu não tenho conhecimento, mas pode ser que algum produto também tenha alguma licença da Anvisa também. E para ti, Silvano, achou alguma coisa diferente na parte de desembaraço que você já ouviu falar, de algum processo que você já teve? Bem, como a parte do desembaraço é uma parte que fica... Eu estou um pouco distante, eu não vejo... a gente não está no dia a dia acompanhando, mas acredito ali realmente, validando, né, o que a Beatriz trouxe, que tenha todos esses pormenores aí que tem que ser analisado, e também a questão a proximidade da gente também estar com 5G, que também vem todos esses cabos e esse cabeamento, fibra ótica e tudo mais. Acredito que alguma coisa ainda tenha cobre, tenha algum tipo de metal, que deve ter alguma certificação também de algum outro órgão que não seja a Anatel, o Inmetro também tenha a ser avaliado. Até uma pergunta, e sobre o frete internacional, Silvano, por que é escolhido mais essa parte aérea aí? Assim, do pouco que eu vi das estatísticas, assim, que a gente tem acesso, óbvio que vem bastante coisa pelo marítimo, etc. Mas, assim, o que passa pela nossa cabeça quando a gente fala em eletrônico, a grande massa acaba vindo aéreo aí. Por quê, assim? Qual é o diferencial do aéreo aí em relação ao marítimo para isso acontecer? Bem, primeiramente, o modal aéreo ele tem uma maior pontualidade. E se a gente for pegar os últimos 2, 3 anos, a gente não vamos tentar não olhar pela janela da pandemia, mas vamos tentar pegar os anos anteriores. Que a gente tá cada vez, digamos, mais ansioso, cada vez mais com mais necessidade de ter tudo antes. Toda a modernização do e-commerce, toda a rapidez que a gente está demandando, isso também se traduz na questão do transporte. Então, a gente vê cada vez mais essa necessidade, também o produto tem um valor agregado, mas também cada vez mais a necessidade as empresas estão competindo. Então, isso tem geralmente prazos, isso tem a questão da urgência, geralmente que o produto eletrônico tem, e o seu valor agregado também, muitas vezes, ele acaba compensando. Muitas vezes você tem uma outra commodity que você precisa, mas vamos supor algo relacionado à madeira, algo relacionado a bens de householding goods, por exemplo, plástico e tudo mais, que se você for botar na ponta do lápis, você tem um valor muito alto no transporte aéreo, que ele acaba não subsidiando, não compensando, como compensa o eletrônico. O eletrônico é aquela coisa, ele geralmente tem um lançamento, você tem um mercado que está feroz, é um mercado muito fértil para consumo, e cada dia que você deixa de embarcar, cada dia que você deixa para trás, você acaba perdendo venda. Então, é por isso que o modal aéreo está sendo cada vez mais requisitado. Também, se a gente pegar o Brasil, que é um país de dimensões continentais, e a gente fazer
a gente atrelar a necessidade que a gente está tendo de consumo, a facilitação que a gente está tendo de acesso, você também tem uma necessidade de expandir, de entregar esses produtos. Por exemplo, o próprio Mercado Livre, Americanas, a Amazon, que também... Antigamente, quando a gente falava da Amazon, a gente se falava de livros, né? Então, hoje você tem... hoje até o livro virou o eletrônico, o Kindle, né, no caso. Então, você precisa fazer uma entrega, você precisa fazer uma distribuição cada vez mais amarrada com o tempo, e também você tem ali a questão de uma distribuição que está amarrada com um transit time, que muitas vezes pode haver reclamação. Então, tudo isso é levado muito em consideração. Uhum. Complementando Vai lá. aí o Silvano, né? Só para vocês entenderem um pouco, né? Quando a gente fala de tecnologia, né? Por exemplo, a gente tem essa questão, o iPhone toda hora muda, e o produto de informática, né? Vou dar o exemplo aqui da placa de vídeo, né? Para os jogadores aí, né? Dos gamers, né? Então, assim, a placa de vídeo é um produto que toda hora tem um lançamento, toda hora vem uma placa com mais potência. Então, o que acontece? Se eu espero um marítimo 30 a 40 dias chegar aqui no destino, no Brasil, essa placa, ela chega obsoleta. Então, assim, por isso que muitas cargas, né, principalmente a de informática, ela vem pelo aéreo justamente por isso, porque se eu esperar o marítimo os 30 dias que seja o transit time, mais 10 dias de desembaraço, tudo mais, vamos esperar uns 40 dias, esse produto ele chega obsoleto para a gente. Uhum. Então, existe essa necessidade também do modal aéreo justamente por isso, para o produto não chegar aqui desatualizado, né? Exatamente. E sem contar também, Arnon, que é muito importante a gente falar da questão da segurança que o modal aéreo traz. Você tem vamos falar da China, que é o maior, e Estados Unidos também, que são os maiores polos exportadores de eletrônico do mundo todo. São aeroportos extremamente estruturados, robotizados, tem uma tecnologia de ponta para se operar isso, com baixo índice de avaria, de extravio, algo que muitas vezes no marítimo você tem a questão, por exemplo, climática, você pode ter um container que tem um vazamento, um overheat que faz muitas vezes as caixas, a temperatura pode, e se você também tem uma carga de bateria, você pode ter um risco também. E eu acredito que também um outro ponto é que quando você traz por via aérea, há um pouco mais de celeridade nas questões aduaneiras, porque você está trazendo através de uma via que é um modal mais rápido e, consequentemente, existe, eu acho que até de uma forma, não que a legislação mude, aí a Beatriz pode até confirmar isso, mas quando você traz via aérea, você traz um entendimento também, eu acho, um pouco mais de flexibilidade alfandegária. Questão da velocidade. Até tem uma curiosidade bem legal, né? Enfim, que eu acho que explica bastante o porquê que os eletrônicos vêm por aéreo e o caos que isso gera, num bom sentido. Que é assim, ó, a gente tem uma lenda verdadeira no mundo do transporte internacional, que é quando a Apple chega perto de fazer o lançamento dela, do novo iPhone, por exemplo, normalmente é em setembro ou outubro, eu acho que é outubro, um tempo antes, todos os voos já estão cheios de iPhones para o mundo inteiro, atrapalha a malha aérea toda, seus embarques aéreos. Olha, eu sinto isso na pele, hein? Ficam mais Se difíceis. Se é lenda, eu não sei, mas eu sinto isso na pele. Não, é uma lenda verdadeira, né? Mas a gente gosta de chamar de lenda porque parece que estamos exagerando, mas não estamos, né? Efetivamente, a Apple, ela faz seus contratos com as companhias aéreas, reservas, paga mais caro para entregar os iPhones na data de lançamento nos lugares que ela se propôs a lançar o iPhone naquela data. Então, como vocês dois já haviam comentado, só para bater o martelo efetivamente, como é importante isso, né? Imagina se ela tivesse que esperar marítimo 40 dias. É importante o planejamento. Porque quando a gente sabe que essa época tem esse gargalo aí do aéreo, você tem que se planejar para trazer a importação antes. E aí fica aquela frase, né? Se a Apple traz aéreo, quem sou eu para não trazer, né? Se eles já estão fazendo assim, é porque eles devem ter pensado em alguma coisa, né, boa. Mas a verdade é que realmente, como a Beatriz falou, tecnologia ela avança numa velocidade, numa frequência que... eu acho que o tempo é crucial aí na entrega dos produtos, etc. E eu acho que para eletrônicos, num geral, trabalha-se muito em conjunto com a galera do marketing, assim. Então, sensação de escassez, data certa para entrega ou pré-lançamento, lançamento, pessoas recebendo informações antecipadas ou tendo acesso antes ao produto para fazer um unboxing de alguma coisa. Enfim, cara...
precisa muito de agilidade, né, nessa hora. Exatamente. Show de bola. Bom, aqui eu tenho mais uma pergunta bem legal, que é qual a importância, e se é importante, contratação de seguro daí para esse transporte, para essa carga eletrônica no geral? Como é que vocês operam aí, Beatriz? Seguro morreu de velho, né? Como diz a frase. Até que enfim não sou eu falando isso. Seguro para a gente é primordial. Que legal. A gente tem segurança, né? Vem com seguro, vem com bom planejamento. Né? Então, o seguro, ele realmente é importante, porque não só como o Silvano começou, né? E eu complemento, é um produto de alto valor agregado, né? Não são produtos de informática, não são produtos baratos, produtos eletrônicos não são produtos baratos. Então, assim, existe casos de furto, existe casos de roubo, existe casos da carga molhar durante o percurso também, porque a gente não tem uma aeronave que vem direto para um estado, né? O único estado, não tem um voo direto que venha para Santa Catarina, né? Tirando o cargueiro, né? Ele passa por outros aeroportos até a carga chegar ali, né? Então, assim, por exemplo, esse cargueiro que vem de Miami, né? Para o aeroporto de Santa Catarina, de Florianópolis, ele traz carga que veio da China. Então, nesse movimento, nesse transporte aí, pode ocorrer uma chuva, né? Como ocorre com as nossas malas, com as nossas bagagens, às vezes, quando se viaja, né? E sua mala faz muito movimento, vai para um lado, vai para o aeroporto, faz a troca de aeronave, pode ocorrer essa questão de molhar a carga, né? De haver um furto, de haver um esquecimento de uma parte da carga. Então, assim, o seguro é muito importante para a nossa carga. Por exemplo, nas cargas quando desce em Guarulhos e faz a remoção, é importante, as cargas são valores agregados tão altos, né, valor tão alto, que precisa de escolta. Então, assim, são critérios, um processo muito criterioso, né, um processo de importação bem detalhista. Né? Então, o seguro para a gente é essencial. Né? Por exemplo, nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, o seguro aqui... Claro. Rio de Janeiro tem que ter 100% de seguro, né? Então, Entendo. nossas operações são todas asseguradas, porque existe todos os riscos, não só o risco de furto, roubo da carga, existe o risco de molhar. Acidente, molhar, acidente. Esquentar demais, enfim, tem Exatamente. Coisa. Até legal, uma das coisas que eu sempre lembro na parte de seguro é que o seguro ele também pode cobrir algumas coisas a mais, né? Por exemplo, ele pode cobrir riscos de guerra ou greve, ele pode cobrir lucros esperados, impostos projetados, enfim, óbvio. Exatamente. Que cada um na sua pólice e tal. Exato, você pode chegar até esse nível. E o seguro não é o preço de um seguro de carro, né? Porque o seguro de carro ele é 2, 3, 5%, sei lá, do valor do carro anual, e o seguro de cargas ele é extremamente mais baixo do que isso. Deve variar aí, não sei os contratos, eu vou chutar números aqui, mas de 0,10% do valor mercadoria até 0,30% do valor mercadoria, ou talvez um pouco mais, menos, para lá e para cá. Mas é uma diferença bem grotesca em relação ao que a gente tem de acesso a seguro todo dia aí, que é seguro de carro, seguro de vida, enfim. Exatamente. Como é um alto valor agregado, né? Você tem que segurar a sua carga, não tem jeito. No modal aéreo a gente vê bastante também seguradas as cargas, Silvano, ou por ser um modal um pouco mais seguro e tal, a galera deixa e não faz? É que assim, Arnon, existe, por exemplo, existe produto eletrônico que é visado para roubo efetivamente, que são os produtos mais de consumo imediato, celulares, videogames, produtos de informática e tudo mais. Agora a gente vê produtos eletrônicos, por exemplo, que são câmeras de segurança, placas solares, por exemplo, monitores que é para a rede hospitalar médica, que é muito importado também via aérea, que você não consegue fazer um repasse. Isso falando mais da questão de roubo mesmo, tá? Que é uma das coisas que mais se comenta, até, por exemplo, no Rio de Janeiro, existem horários que os motoristas trafegam, existe uma valoração do transporte, caso o produto seja realmente muito visado. Mas não tem como, independente, como bem citado pela Beatriz também, existem outros fatores que têm que ser observados, não somente a questão do roubo, que muitas vezes até muitas empresas optam
para que o agente de carga contate o exportador, fazer tipo um wrapping, né, fazer esconder, por exemplo, marcas, fazer toda uma parte de fazer tipo uma embalagem, uma embalagem que não mostre realmente marca, que não mostre que está sendo importado, mas realmente você tem, por exemplo, você está embarcando uma carga da China ou dos Estados Unidos, vamos pegar Nova York, vamos supor, ou vamos pegar Chicago, algum serviço que passe por lá, que antes da pandemia, existia muitos voos que vinham da China, que passavam por esse aeroporto. Você sai de um aeroporto a China também está no hemisfério norte, então você tem uma temperatura X, você chega nos Estados Unidos com uma temperatura Y, aí você chega no Brasil, pode pousar no Rio de Janeiro com uma temperatura de 40 graus, né? E pode haver toda uma questão de overheating, pode haver uma questão de variação térmica, que isso pode também condicionar, principalmente se o produto tiver bateria e gerar vazamentos. Então, a gente fala também de vários tipos de fatores. Companhias aéreas, por exemplo, que tem hubs em países que não são tão desenvolvidos, a mão de obra ela é mais precarizada, então você tem um trabalho um pouco mais manual. Tem igual as nossas malas, aqueles arremessos assim, de caixa e mala, assim, de um avião para outro, não? Hoje você tem o tratamento, a gente vê muito, né, o tratamento das bagagens em vários aeroportos, que é realmente, né, a gente fica a pé da vida quando a gente vê. Mas a gente também vê alguns poucos aeroportos e companhias aéreas que têm, por exemplo, algo mais manual. A China, por exemplo, ela tem a equipe de algumas companhias aéreas que é feita toda de forma manual. A gente teve casos dentro da empresa, por exemplo, que a gente chegou com a carga X, com a caixa pesando, sei lá, 20, 30 quilos, e quando foi ver, cada caixa 100 e poucos quilos. Isso fez com que a mão de obra braçal ela fosse alterada, e com isso houve uma reprecificação. Então você vê que isso é um fator também que muitas vezes você não tem um controle efetivo quando não é robotizado. Porque muitas vezes pode haver um esquecimento do próprio exportador de colocar uma etiqueta de frágil, uma etiqueta de não empilhamento, de empilhamento máximo. Isso tudo pode gerar transtornos, e se a carga não houver seguro, isso vai gerar uma dor de cabeça muito grande. Show de bola. Então fica aí mais uma dica, galera. Vai importar eletrônico. Dentre todos esses motivos que a gente já falou, acho que não é para ficar com dúvida, né? Se vai segurar ou não a sua carga, né? E, gente, para a gente chegar no final aqui, eu queria pedir para vocês darem algumas dicas, assim, para quem vai começar a importar eletrônico, quem já faz, enfim, importação de eletrônico, para tentar aí clarificar ou deixar o caminho mais fácil para essas pessoas. Que dicas vocês passariam aí para eles? Bom, dentre vários, como você falou, dentre várias essas peculiaridades que nós falamos, né? A gente acha, produto eletrônico é fácil de importar, vou colocar nesse NCM aqui, que é a alíquota mais barata, vou fazer... Não é assim, gente. Importar eletrônico demanda uma atenção, né? Você precisa de um planejamento logístico, você precisa de um planejamento tributário, né? E você precisa de um planejamento da demanda, né? Do que o mercado tem, você precisa, que o mercado está precisando, qual é a demanda ali, o mercado está precisando do produto tal. Então, vamos procurar fornecedores daquilo ali. Existe todo um planejamento estratégico antes de você efetivamente realizar a importação. Então, para mim, as minhas dicas são essas, exatamente. Ter esse cuidado com a segurança, né? Ter esse cuidado do planejamento tributário, planejamento logístico também, né? Ver qual estado se enquadra melhor, se encaixa melhor a sua operação. E ter atenção com esses requisitos, né? Os órgãos reguladores e tudo mais. Então, assim, procurem realmente especialistas, né? Tirem dúvidas. Você tem informação... Hoje, você tem informação aos montes pela internet. Então, assim, você só não sabe alguma coisa se você não quiser buscar conhecimento. Porque hoje em dia você não precisa ir para uma biblioteca fisicamente. Você hoje tem um mundo de infinidades. Por exemplo, você deve ter estudado comércio exterior lá atrás, há muito tempo atrás, tendo que ir na faculdade presencial. Na faculdade presencial. Hoje em dia tem faculdades até virtual de comércio exterior. Então, assim, você tinha que ir para uma biblioteca para poder estudar.
Não que isso a gente também não faça, mas um dia você tem um blog, você tem YouTube, você tem podcast, né? Te Teus trazendo e Tons, fala informação, do teus e tons, é. trazendo informação. Então, é extremamente importante você buscar as informações para fazer uma importação segura. Que legal, show de bola. E tu, Silvano, o que tu manda aí para o nosso ouvinte? Bem, assim como existem, todo ramo tem os seus especialistas, e indo ao encontro do que a Beatriz falou, uma das dicas que eu daria realmente é, se a empresa é uma empresa que está começando a importar, que ela não tem muito conhecimento, de buscar realmente fazer uma pesquisa de mercado de quem que é uma trading, um despachante que tem um foco no eletrônico, isso vai ajudar bastante, até em questões de liberação e tudo mais, o know-how ajuda muito. Tenha parceiros também que prezem por toda a questão de segurança, quando eu digo são as empresas exportadoras na China, porque a China é um país que tem muitos, deve ter milhares, né, milhões de fornecedores, mas também faça uma boa pesquisa de forma que encontre fornecedores que prezem pela segurança, prezem pela qualidade dos certificados, que isso é muito importante, isso dá um impacto gigantesco, porque o esquecimento de um certificado, um shipper declaration, pode ser caracterizado como má-fé e toda a cadeia pode ser afetada, até um agente de carga que é apenas o prestador de serviço, ele pode ser afetado. Tenha em mente que muitas vezes, como a Beatriz comentou, o planejamento, ele implica de você também da empresa ouvir um pouco mais o agente de carga na questão do serviço que é mais adequado, fazer também uma pesquisa do quais são as companhias que usualmente e ciclicamente têm históricos de overbooking na época de peak season, por exemplo, no lançamento dos eletrônicos, e muitas vezes, se o prazo está apertado, o preço ele vai ter que ficar também um pouco de lado, porque se paga um preço mais barato para se ter a mercadoria 10, 15 dias depois, como é o transit time hoje dos Estados Unidos, e realmente seriam essas dicas. E claro, como a gente comentou, o seguro de carga, que é muito importante, porque isso evita a dor de cabeça e todos os riscos que a gente já comentou aqui. Cara, só complementando aí um pedacinho do Silvano, Arlon, cuidado também com produtos falsificados, né? Boa. Então isso também é muito importante, né? Complementando aí, que a gente vê muito produto iPhone, aí, né? muito produto aí falsificado no mercado, então assim, e a gente vê que isso não veio por uma importação, né, planejada. Então assim, tem que ter muito cuidado com essa questão dos produtos eletrônicos e de informática. Cara, é legal que assim, a gente deve estar no episódio 50 e alguma coisa, sei lá, eu não sou bom de memória para dizer qual, mas dentre todos esses episódios que eu participei, cara, é unânime de todos os convidados especialistas que a gente trouxe, que o planejamento é a chave para ter um bom comércio exterior acontecendo. Cara, não tem um que a gente perguntou assim, tua dica, o cara dizer assim, planeja a tua logística, planeja o teu tributo, planeja a tua venda, planeja o mercado que você está inserindo, planeja. E não é muito difícil, tá, gente? É saber fazer as perguntas certas para as pessoas certas, é ir atrás, é pesquisar, é questionar por que sim, por que não, usar aquela famosa tese e antítese, para tentar de fato descobrir assim, qual é o melhor caminho para o que você quer fazer e para o mercado que você quer inserir. Assim. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Silvano e Beatriz, pelo conhecimento que vocês trouxeram aqui. Eu acho que é de grande valia e vai encaixar aí dentro do MBA Teus e Tons aí, que a gente já tem no Spotify e nas outras plataformas. Queria agradecer você, ouvinte, aí também. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Quero lembrar que a gente está no YouTube também, então você já pode ver as nossas caras e cabeças aí, expressões por lá, além de todas as plataformas de áudio aí específicas. Sigam a gente nas nossas redes sociais, curte, comenta, compartilha, até dá sugestão aí pra gente. Eu acho que para nós é super importante saber o que vocês estão querendo ouvir e saber para a gente buscar os especialistas, fazer boas perguntas e extrair o melhor deles aí, beleza? Obrigado, até a próxima. Obrigado, Arlon. Tchau. Obrigado, Obrigado, gente. Tchau. Até a próxima. Valeu.